Salmos de número 91. Nós vamos falar hoje acerca deste salmo que é muito emblemático, é um salmo muito conhecido, mas especificamente no versículo de número 3, aonde o texto em português nos diz, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, aí na versão da Almeida Revista e Atualizada, e na versão da Corrigida Fiel nos diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O texto hebraico ele nos diz Kihu yatilha mipar yakush midever hawot. E a palavra específica que nós vamos estar atentando aqui para este texto, esta promessa que Deus faz é mais especificamente aqui, esta palavrinha aqui. Mas antes vamos falar um pouco acerca deste salmo, da sua autoria e etc e tal. Eu deixei aqui preparado uma nota, sobre a autoria do salmo. E nós não sabemos com certeza quem é o autor do Salmo 91. A antiga tradição judaica declarava que quando um salmo ele ficava sem nome, este se encontrava na obra do autor do salmo anterior. Nesse caso, o Salmo 91, junto com o Salmo 90, ele foi escrito por Moisés. E aqui está a referência bibliográfica desta citação. O Russell Norman Champlin ele diz que salmos que não têm sua autoria declarada são chamados de salmos órfãos por carecerem de notas introdutórias. Então acredita-se que este salmo ele seja atribuído a Moisés por causa de algumas nuances, mas eu citarei apenas uma. A palavra esconderijo, ela literalmente no hebraico, nós temos aí a palavra abrigo. E essa palavra, algumas vezes, ela se refere ao templo de Jerusalém, como no Salmo de número 27, o verso 5, Salmo 31, verso 20, Salmo 61, verso 4, e etc. e tal. A referência aqui poderia ser aos adoradores do santuário, que encontravam ali a presença divina, bem como a paz e também proteção. E essa palavra aqui é a palavra para peste perniciosa, Midever hawot. Midever é a palavra peste. E curiosamente essa palavra ela tem na sua raiz o dalet, o veit e o resh. Essa palavra aqui, esse mem aqui no início, ele é uma preposição, a preposição min. Eu não quero entrar na preposição, não quero entrar nessa questão porque o foco aqui não é nem tanto fazer um vídeo técnico, falar sobre questões técnicas, gramática, etc e tal. Esse vídeo aqui, o intuito dele é mais para falar sobre uma curiosidade que está aqui dentro desta palavra. Porque esta raiz aqui, dalet, veit e resh, nós podemos formar a palavra davar. Aqui está a raiz da palavra. A raiz de uma palavra, ela é a palavra invariável, aquilo que fica no meio. Antes de uma raiz vem o prefixo e depois de uma raiz vem o sufixo. Então, essa palavra no meio aqui, ela sempre vai ser invariável. E ela é quem vai dar o significado, principal, é ela que é a essência no processo de formação de uma palavra. Aqui a raiz ela é o elemento originário e irredutível em que se concentra a significação das palavras consideradas no ângulo histórico. É a raiz que encerra o sentido geral comum às palavras da mesma família etimológica. É nisso aqui que nós vamos trabalhar. Ou seja, é a parte invariável da palavra. Nós podemos usar como exemplo no português, na língua portuguesa, a palavra carro, Carro, ela tem como a sua raiz o C, A, R e o R. O é um sufixo. E dessa mesma palavra nós podemos formar outras palavras que têm o mesmo sentido, como carreta, carroça, descarrilamento e assim vai. São palavras que têm o mesmo sentido de algo que está se locomovendo, um automóvel, porém, colocando ali o sufixo, ele vai mudar de um objeto
para o outro, mas o sentido vai ser sempre o mesmo. Essa é a raiz da palavra, essa é a função da raiz da palavra. E essa raiz aqui, dalet, veit e resh, ela forma a palavra davar, que curiosamente no hebraico a palavra davar significa palavra. Não no sentido de escrita, mas no sentido de dito, de pronúncia, uma palavra no sentido de fala, de conversa. É da onde vem ali os 10 mandamentos, né? As 10 palavras, os 10 ditos, que nós chamamos de os 10 mandamentos. E o que isso significa? É que essa palavra peste aqui, quando nós lemos, ela não tem um sentido que nós temos aqui no Ocidente, né? Porque aqui no Ocidente nós temos a peste como uma doença, uma praga, algo do tipo. Porém, o que nós podemos inferir com base na raiz etimológica dessa palavra, analisando o morfema dessa palavra, é que a peste aqui neste salmo, ele está ligado diretamente com a fala, com o que foi dito. E nós vemos aqui o significado do que é uma peste. Uma breve definição: uma peste é uma doença infecciosa provocada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida principalmente por picada de pulga infectada. Então podemos concluir que a propagação da peste é causada por um infectado que transmite a uma pessoa através do contato direto. Aplicando isso daqui para dentro do contexto em que nós acabamos de ler. Como nós acreditamos que este salmo ele fala da travessia do povo de Israel do deserto até chegar em Canaã, então nós, analisando a raiz etimológica dessa palavra, que é davar, né, midever, que vem de davar, que é a palavra, nós podemos inferir que essa peste que o salmista está dizendo aqui, que o Senhor livra, isso fala das más conversações, das más palavras, das palavras maliciosas, capciosas. Por quê? Nós podemos lembrar de 3 personagens que foram ícones no encabeçamento contra Moisés, que foi Datã, Corá e Abirão, que foram pessoas que infectaram umas às outras com as suas palavras contra Moisés, o escolhido de Deus. Nós podemos ver também no caso dos espias, né? Que quando Moisés mandou os espias irem até Canaã, quando eles voltaram, somente 2 é quem acreditaram naquilo que Deus havia falado. E estes eram Caleb e Josué, Yehoshua e Caleb. E esses 2, eles tiveram que lutar contra o restante dos líderes que foram visitar Canaã, que foram ver Canaã, espiar Canaã. Eles voltaram com palavras palavras negativas, eles voltaram com palavras de pessoas desesperançosas e desacreditadas. Então aquelas palavras ali foi o suficiente para contaminar o coração da nação. Ou seja, aquelas pessoas infectadas, elas infectaram outras pessoas com as suas palavras. Nós vemos também no caso do bezerro de ouro, nós vemos inúmeros casos de quando Israel foi tirado do Egito, quando ele atravessou o deserto, aquele povo, com as suas palavras, eles murmuravam contra Deus. Então a peste aqui é a murmuração contra Deus, é a murmuração contra os escolhidos de Deus. Peste aqui fala sobre pessoas que falam contra o Senhor através da sua incredulidade. Quando eles não acreditavam naquilo que Deus havia falado, a sua infecção era transmitida através das suas palavras para as outras pessoas. E essa palavra aqui, hawot, que é perniciosa, segundo o BDB, que é um dos melhores léxicos que nós temos aí do hebraico, ele vai falar que essa palavra, ela significa abismo, destruição, e ela tem um sentido também figurado de desejo, de atmosfera, vazio, um poço profundo, inferno, enfim. Ela fala aqui do desejo de sua alma.
Fala também aqui daquela má inclinação, né, que tornou-se forte através do seu mal, desejo. Enfim, aqui essa palavra que é traduzida por João Ferreira de Almeida como perniciosa, ela tem o significado de um mau desejo, má inclinação, que no judaísmo é chamado de Yetzer Hará, é inclinação para o mal. É o que na teologia nós chamamos de pecado original. É aquela má inclinação da nossa natureza caída, que sempre tende para coisas ruins, para o pecado. É aquilo que Paulo disse, né? Que a carne, ela milita contra o espírito. Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então, essa nossa má inclinação, esse nosso Yetzer Hará, é esse algo pernicioso. Então, Midever, Hawot, peste perniciosa, fala da má inclinação que nos leva a palavras negativas contra Deus, contra as promessas de Deus. Então, quando nós não acreditamos naquilo que Deus falou sobre nós, naquilo que Deus disse que aconteceria, e quando nós pronunciamos tais palavras contra as promessas de Deus, quando nós murmuramos, isso se deve ao fato da nossa natureza caída, que é inclinada para coisas ruins e negativas. Então, quando nós damos vazão para a nossa natureza, o desfecho da história é sempre o mesmo, né? Nós iremos murmurar contra o Senhor. Então, nós podemos ver aqui, que a murmuração é uma provocação contra Deus. Vemos aqui em Números 14:11, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Então Deus aqui está dizendo que a murmuração do povo é a provocação contra ele. Então, quando nós murmuramos contra o Senhor, automaticamente nós estamos provocando a ira de Deus. Números 14:29 continua dizendo, né? Neste deserto cairão vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Então, o desdobramento da murmuração esse povo vai morrer nas suas murmurações. Então, quando nós murmuramos contra Deus, a tendência é a morte. Só que aqui neste contexto a morte era literal, mas nós trazendo para o dia de hoje, nós podemos entender que essa morte, ela é uma morte espiritual. Então aqui a conclusão que nós chegamos para finalizar o vídeo, para não deixar o vídeo extenso, a murmuração é o resultado da falta de confiança na palavra de Deus, baseado na circunstância. Nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, quando Jesus ele linka essa passagem lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, onde ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele cita Deuteronômio 8:3, onde o povo murmurou contra Deus e Deus disse que aquilo dali era uma afronta a ele. Deus disse que aquilo dali era uma provocação contra ele. E quando nós não acreditamos na palavra de Deus, quando nós não acreditamos no que Deus está falando sobre nós, isso é uma provocação contra o Senhor. Então nós estamos mais voltados para a circunstância ao nosso redor do que propriamente dito naquilo que Deus falou sobre nós. Então é isso. Peste perniciosa fala sobre a má conversação que temos, as nossas palavras negativas, as nossas palavras desanimadoras em relação à nossa circunstância. Existia uma lei na época em que covardes e medrosos eles não poderiam ir para a guerra. Por quê? Porque quando alguém covarde, alguém medroso, ele ia para a guerra, automaticamente, através das suas palavras e das suas atitudes, eles contaminavam o restante do batalhão, dos soldados. Ou seja, e quando eles contaminavam os soldados, automaticamente, aquelas pessoas desanimadas, eles iam para uma guerra numa perspectiva de que não teriam uma vitória. E o que acontecia? O resultado era que eles perdiam a batalha. Por quê? Aquilo que nós pensamos gera em nós um sentimento. Aquilo que gera em nós um sentimento formula em nós uma ação. E aquilo que nós agimos produz um resultado. Então,
Se nós pensamos negativamente, o nosso sentimento vai ser sempre um sentimento negativo, desesperançoso, de cabisbaixo. Automaticamente, nós produziremos uma ação, que é agir como alguém fracassado. E o resultado é o fracasso. Por isso, nós precisamos acreditar em Deus, habitar na sombra do Onipotente, que nós já entendemos ali, que é uma referência ao tabernáculo, ao Mishkan. E quando nós habitamos, nós nos aproximamos mais da presença de Deus, automaticamente estamos protegidos contra isso. Então, a pessoa murmuradora, ela é alguém que está distante da presença de Deus. É alguém que está distante do abrigo, né, da casa, da morada do Altíssimo. Por isso, nós precisamos estar mais próximos do Senhor, para que as nossas palavras estejam de acordo com a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus.